lá automaticamente no Drive. Hein, turma? E aí o que acontece? Aula de hoje falando um pouquinho para vocês, uma revisão para sintonizar as informações nas videoaulas anteriores e até mesmo nos roteiros, né, digamos assim, que a gente posta para vocês lá no Class. Em relação às aulas que são gravadas, eu disponibilizo lá para vocês, e vem lista de exercícios, depois vem atividade online, a forma como a gente vai estar sendo avaliado. Inclusive, eu coloquei lá no Class, né, na sala de aula, você já deve ter visto lá os critérios que a gente vai estar usando para fazer a avaliação. Dá uma acessadinha lá depois. Vocês já se informaram? Leram lá no mural? É bom depois vocês entrarem lá na sala de química e verem lá que tem as informações de como serão os critérios da avaliação. Mapa mental, lista de exercícios, aplicação de atividade no Google Forms, uma prova no valor de 50 pontos, ou 60, não me lembro, mas está as informações lá no mural para vocês. Qualquer dúvida, assistam lá as informações, por favor. Tranquilo? Porque, assim, o colegiado, sempre a gente está fazendo o conselho, está conversando no colegiado de edificações, e temos percebido que nem todos estão assim, atentos às informações. E, às vezes, tem cobrança, né, dos pais, de vocês, para o professor JP, que precisa ter uma comunicação maior com vocês. E eu estou tendo essa comunicação lá pela plataforma do Classroom. E aqui também dizendo para vocês. Então, fiquem atentos ao mural, para a gente ir comunicando por lá. Tanto fazendo frequência, tanto tirando dúvidas, como por aqui também no Google Meet. Então, vamos à nossa aula de hoje, para fazer essa retomada, um apanhadão geral aí, sobre molécula polar e apolar. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma molécula polar, eu tenho cargas negativas e cargas o quê, pessoal? Positiva. Então, vamos lá. Eu tenho carga positiva e tenho cargas negativas. O que vai formar que esse composto, ele me apresenta uma polaridade. Uma polaridade. Fique bem atento a isso. Uma polaridade. Agora, para chegar a dizer se a molécula ela é polar ou apolar, você precisa buscar esse conceito de nuvens eletrônicas. De nuvens eletrônicas. É um detalhe, tá? Para a molécula polar. Nuvens eletrônicas. Aí vem a pergunta. JP, o que é que pode ser considerado uma nuvem eletrônica? O que é que pode ser, pessoal? Considerado uma nuvem eletrônica? Fala aí para nós. Uma ligação. Não ligantes, muito bem. Um par de elétrons não ligantes. Ó, uma ligação simples, uma ligação dupla, ligação tripla, muito bem. Ligação dativa, aquela ligação dativa que vai 2 elétrons de uma só vez, né? Que manda um compartilhamento de elétrons de uma só vez. Uma ligação dativa. E tem também pares de elétrons não ligantes. Olha o tanto de nuvens, pessoal, que pode ser considerado. Nuvens, nada mais do que pares eletrônicos. Pares de elétrons. Então, uma ligação simples, dupla, tripla, ligação dativa, uma ligação covalente dativa, que pega 2 elétrons e compartilha de uma só vez para quem está precisando. E este que está precisando, ele tem 6 elétrons na camada de valência
que ao receber 2 completa sua estabilidade. E um par de elétrons que não ligou com ninguém. Como vocês colocaram, um par de elétrons não ligantes. Então, se não liga, ele está lá sobrando. Isso são nuvens eletrônicas. Outro detalhe. Além disso, precisa conhecer que existe uma diferença de eletronegatividade. Diferença de eletronegatividade. Esse é um outro detalhe muito importante para você dizer se as moléculas têm polaridade ou não, tá? Diferença de eletronegatividade. Quando fala em eletronegatividade, é a tendência que os átomos têm de atrair seus elétrons. Roubar elétron do outro. Tudo bem? Roubar elétron do outro. Então, quem é mais eletronegativo? Aquele que vai ter mais elétrons da camada de valência. E quando eu falo em eletronegatividade, eu lembro daqueles elementos que estão ali, ó, na família 4A, na família 5A, 6A, 7A. Então, a gente costuma dizer que os ametais, eles apresentam uma eletronegatividade maior que os metais. Os metais, eles são mais eletropositivos. Tendência de perder elétron. Em contrapartida, nós temos os eletronegativos. Tendência de ganhar elétron. Se não vai ganhar de quem perde, ou de quem vai perder, eles vão compartilhar os elétrons. E esse compartilhamento de elétrons vai ter uma deformação na nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica de quem ganha aumenta. E aquele que tem uma eletronegatividade menor, murcha. Fica uma nuvem menos, mais deformada, digamos assim, sabe? Mais vazia, mais murcha. E aí a gente tem o cara que ganha, ele fica mais recheado de elétrons. E existe uma fila de eletronegatividade, tem a tabela periódica na internet, vocês podem pesquisar a qualquer momento, eletronegatividade dos elementos químicos. Em cada quadrinho daquele da tabela periódica, vai mostrar um número que é a eletronegatividade correspondente de cada um. Por exemplo, quando você pega aquela fila e diz assim, ó, fui ontem, né, a questão do for, né? Fui ontem ao clube brasileiro, fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje. Frase feia da moleque. Então, fui ontem no clube brasileiro e saí com a perna, problema, né? Caça o nome aí pro hidrogênio. O que é que você pode ser? Engessada não dá, né? Fui ontem ao clube brasileiro e saí com a perna, sabe? Hidrogenada. Brincando com os elementos, para ver se cria uma frase. Porque você tem, quem é mais eletronegativo? Quem é mais eletronegativo aqui? De todos. Hein, pessoal? Quem é o cara mais eletronegativo de todos da tabela periódica? O flúor. Tá? Então, de todos os 118 elementos na tabela periódica, o flúor ele é o mais eletronegativo. Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão hoje. Então, só forneceram pão. Esporte Clube. Clube brasileiro, Esporte Clube, Palmeiras. É isso aí, vão criando, né? Exatamente, é brincar, pessoal. É isso aí, familiarizar com
os elementos que te guardem com maior facilidade, o esqueminha. Então, você tem isso aqui. Fui ontem ao Clube Brasileiro e só comi pão hoje. Vou sair com a perna, né, problemática lá. Certo? Então, existem outros elementos, mas essa fila aqui é o que mais a gente usa para determinar se a molécula é polar ou apolar, utilizando a diferença. Se existir diferença de eletronegatividade, entre eles aqui dá para se perceber, a molécula vai ser o quê? Ó, polar. Mostrou diferença de eletronegatividade, é polar. Não mostrou diferença é porque são iguais. Apolar. Vamos aos exemplos. Vou até deixar isso aqui, essa parte aqui de baixo, e vou para cá. Porque você vai ver as jogadas aqui agora, das moléculas. Vou pegar essa molécula aqui, ó, HCl. Polar ou apolar? Vamos lá, vamos junto. Essa molécula, ela é polar ou apolar? O HCl. Pode dizer. Nós vamos fazer a estrutura dela agora. Polar. Apolar. Polar. Apolar. Tem que tirar o E. Isso. A maioria está respondendo que a molécula ela é polar. Então, polar. Qual foi o critério que você usou? Isso, polar. Vamos construir a molécula. HCl, a estrutura da molécula. O H, vamos ver aqui, ó. Matou já? Ó. Hidrogênio e cloro. São os dois átomos. Olha onde está o hidrogênio, olha onde está o cloro. Quem que é mais eletronegativo? O cloro. Então, o cloro, ele é mais eletronegativo. O hidrogênio, ele é menos eletronegativo. Então, o hidrogênio, ele vai apresentar um elétron, e o cloro vai apresentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Você sabe que ele é da família dos halogênios. Isso é importante, tabela periódica. 7A. Então, ele precisa fazer uma ligação covalente. Porque ali eu tenho ametais. Ametal, como eu falei para você, que é o cloro, família 7A, e tem o hidrogênio. Então, a ligação entre hidrogênio e ametais é covalente. Se tiver metais, a ligação ela é iônica. Dessa maneira, é covalente. Correto, pessoal? Aí, o que é que acontece? O hidrogênio tem polo positivo. O cloro tem polo negativo. Quem que é mais fominha por elétron? O cloro. Então, ele vai roubar o elétron do hidrogênio, faz para ele. Então, o que é que vai acontecer? Essa nuvem aqui, ó, esse elétron aqui vai ficar mais próximo de quem? Do cloro. Olha lá o que é que vai acontecer. Então, você vai ter uma nuvem, vamos dizer, mais deformada, ó. Aí, gostou da viola? Gostou da viola? Olha lá o que é que aconteceu. Chora viola. Aí o que é que acontece? O hidrogênio, ele ficou murcho. Pequenininho, porque ele é menos eletronegativo. E o cloro, mais cheio de elétrons. Então ele ficou mais eletronegativo. Então ele tem carga ou polo, que a gente chama polos, ó, negativo. E aqui eu tenho polos positivo. Correto, pessoal? Tranquilinho? Chuchuzinho, tudo pizza? Então, o que é que eu tenho aqui? Uma molécula polar. Porque apresentou diferença de eletronegatividade. E com isso, a fórmula que você faz é essa.
HCl. Você tem a forma estrutural, o par de elétrons que você fez aqui, ó, o par de elétrons, você mostrou por meio de um traço, formando HCl. E aí eu digo, a ligação é covalente. O que, pessoal? Qual é o tipo de ligação envolvida? Ligação covalente polar. E a molécula, ela é polar. Tudo bem? Não? Show de bola! Show de bola! Tô chegando aí. Pirulito. Pirulito que bate, pirulito que já bateu. Olha aqui. Vamos aqui interpretar. Você tem essa estrutura do HCl. JP buscou ali os pinos moleculares e eu quero te mostrar. A ligação branca é a ligação covalente. Ó. Olha lá. Exatamente isso aqui, ó. O laranjadinho, você já conhece. O laranjadinho, você já conhece, que é o hidrogênio, correto? A bolinha verde está sendo o cloro. Ó, a bolinha verde é o cloro. A bolinha laranja é o hidrogênio. E o caninho aqui, o canudinho branco, é a ligação que você está vendo lá atrás, ó, no quadro, ó. Olha lá. Aquele par de elétrons circulado lá, ó. O xizinho vermelho e o pontinho preto lá para o hidrogênio. Então, você está vendo aqui uma molécula linear. Uma molécula linear. A geometria dela é linear, 180 graus. O que é que eu quero mostrar? A bola verde não é maior, pessoal, do que a bolinha laranja. Você olhando aí, ó, bem de pertinho, ó, na sua câmera. A bola verde é o cloro. Bolinha laranja, o hidrogênio. Quem que é maior? A bolinha verde. Então, mostra aquela deformação lá, ó. Olha o cloro lá como é que ficou mais cheio. Colocando por cima do quadro, para você ter uma visão aqui comigo, ó. Olha lá. A bola verde é o cloro que tem mais elétrons em volta, ó. Tá mais gordinha. O hidrogênio é esse carinha aí que tá menor, ó. Mais murcho. Eu falei para você, ó. Certo? Então, isso que é entender deformação da nuvem. A nuvem ela é deformada quando um elemento ele é mais eletronegativo do que o outro. Correto? Acho que ficou legal essa informação. Aqui você tem o HCl. Ó. Tem o HCl. Então, essa fórmula aqui é estrutural. Ó. HCl. E no meio a ligação. Show? Beleza? Tranquilo. Se a molécula é polar, a ligação que teve aqui entre eles é também do tipo covalente polar. Fechou? Vamos usar mais outras aqui. Até a hora você falar, ah, já captei vossa mensagem. Molécula da água, é polar ou apolar? O que é que você me diz? A molécula da água, polar ou apolar? Polar. Muito bem, Dorival. Polar. Gente, é fantástico quando você entra para a explicação. É fantástico. Não vai ter dúvidas. Não vai. Amém. Ó. H e O. H e O. Quem quer mais fominha por elétron? Chora viola. É o oxigênio. Então, ele vai ficar mais entumecido, né, de elétrons. E o hidrogênio vai ficar murchinho. Tudo bem? Vamos para a representação. Então, a molécula da água, você já sabe que é polar, pessoal. Né? Aí você vem fazer a estrutura. O O, o hidrogênio, o polo dele aqui é positivo, e o oxigênio é polo negativo. É polo negativo. Por aí você já sabe. Pá, polar. Só que, detalhe, o oxigênio, você deve lembrar comigo que ele pertence aos calcogênios.
Qual que é a família dele? 6A. Significa que ele tem quantos elétrons na camada de valência? 6, né? Então, aqui ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que você deve estar se perguntando? Existe uma nuvem eletrônica, pares de elétrons não ligantes. Quantas nuvens tem aqui, pessoal? Aqui eu tenho um elétron do hidrogênio, um elétron do hidrogênio. Quantas nuvens eu tenho ali? Alguém pode dizer isso? Que a gente agora vai mexer nas nuvens. Quantas nuvens? O que é que pode ser considerado uma nuvem? Uma ligação simples. Eu tenho uma ligação simples. Eu tenho uma ligação simples e tenho 2 pares de elétrons. Valeu, Dorival? 4. Então, aqui você tem 4 nuvens. 4 nuvens. Alguém que não entendeu, Dorival e eu, diz que cada ligação simples é uma nuvem. E vou fazer para você. Ó, uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens e 4 nuvens. Então, em volta do oxigênio, nós temos 4 nuvens. Agora eu vou fazer a pergunta. Quantos ligantes iguais tem? Quantos ligantes iguais? Tem 2 ligantes iguais. Então, quando o número de nuvens forem diferentes da quantidade de ligantes iguais, a molécula polar. Essa informação é importante para você, viu? Ó, 4 nuvens. Quantos ligantes iguais? 2. Não igualou. Se não igualou, polar. Aí, se igualar, apolar. Pela saída das nuvens. Pela saída das nuvens. Nuvens eletrônicas é isso aqui que eu te mostrei lá no início da aula. Se o número de nuvens forem diferentes dos ligantes iguais, você vai ter uma molécula polar. Porque você já sabe muito bem pela fila de eletronegatividade. Já disse que a molécula é polar. Mas eu estou te mostrando também outra saída usando o princípio de nuvens ou pares de elétrons, que diz o seguinte: se o número de ligantes iguais forem diferente do quantitativo de nuvens, a molécula é polar. Caso contrário, acrescento A aqui antes do P. E aí você vai dizer que a molécula é polar. Detalhe. O esquema aqui que eu quero mostrar para você é o seguinte. Deixa eu apagar bem aqui à esquerda, que eu não quero desmanchar ali a fila. Eu quero dizer isso aqui, ó. Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Sobraram 2 pares de elétrons. Tem um que nós chamamos momento dipolar, vetor resultante. Então, momento dipolar resultante. Trabalhar com vetor. Aí, o que é que diz o vetor? Ele indica sentido, direção e uma intensidade. Sempre vai partir do menos eletronegativo para o mais eletronegativo sentido do vetor. Olha o sentido do vetor. Daqui para lá. Então, aqui você tem o que a gente chama de momento dipolar resultante. Momento dipolar resultante. Significa que o momento, ele é o quê? Dipolar. Ele tem 2 polos.
Já estou dizendo que a molécula, automaticamente, ela é polar. Essa é uma outra informação. Como o vetor resultante sai daqui, ó, saiu o vetor resultante para lá, essa letra grego mi, então saiu para lá. Esse é positivo e esse aqui está na direção negativo. Para cá também, ó, do positivo para o negativo, certo, pessoal? Eu tenho outro vetor resultante. Então, pense comigo. Trabalhar vetores dentro da química só com essa finalidade para saber se vai ser igual a zero ou se vai ser diferente de zero. Se anular vetores é apolar. Se os vetores forem diferentes, a soma dos vetores forem diferente de zero, a molécula vai ser polar. É o que está acontecendo aqui, ó. O que é que aconteceu? Aqui sobrou um par, aqui sobrou um par. Então, veja que o vetor resultante vai estar nessa direção aqui para cima. Ó, aqui vai ser o vetor resultante. Tem até um ponto para mim. Por quê? Os pares de elétrons, a nuvem eletrônica maior está onde? No oxigênio, né? Por quê? Tem mais elétrons. Então, ele vai, ó, sugar elétron. Ó. Então, aqui eu vou ter um vetor resultante nessa direção aqui, ó. De baixo para cima. E esse vetor resultante que vai de baixo para cima, ele é diferente de zero. Então, a molécula é polar. Não tem como anular esses vetores. Certo? Então, quando você sai do positivo para o negativo, mostra que essa nuvem eletrônica ela vai ficar mais carregada. Vai ter uma densidade eletrônica maior. E, com certeza, esses elétrons que estão aqui no oxigênio vai puxar esses elétrons do menos positivo, ó a mão, puxando os elétrons dele para cima. Aí, com isso, o vetor resultante ele tem esse sentido aqui, para cima. E aí você aplica o vetor resultante do paralelograma, e você aplica a lei do seno, a lei do cosseno, e resolve o problema. Mas isso lá para a física, tá bom? Porque aqui dentro da química a gente só mostra direção, sentido e intensidade. Então, valor, quando o vetor resultante for diferente de zero, a molécula ela é dita também polar. Certo, pessoal? Anota isso aí que é importante. Ou tira um print. Que você assista a aula minha depois também. Quando eu uso isso aqui de JP, toda molécula, você desenha o sentido e a direção dos vetores, saindo do menos para o mais eletronegativo. Se os vetores anular, se tiver subtração de vetores, sentidos opostos, um para lá e o outro para cá, é cabo de guerra. Né? Um puxa para lá, outro puxa para cá. E aí, quem que ganha? Não vamos pensar que a equipe A puxou e ganhou. O último está puxando, o de cá também está puxando. Então, para lá, para cá. E aí? Para que é igual a zero. E se é igual a zero, é porque a molécula vai ser apolar. Sentidos opostos, subtração de vetores. Mesmo sentido, soma de vetores. Então, aqui eu estou somando vetores. Então, aqui você está tendo o quê? O sentido e a direção é a mesma. Então, aqui não vai ter subtração de vetores, vai ter soma vetorial. E aplico a regra do paralelograma e resolvo o vetor resultante. Aplicando lá a questão do paralelograma, faz o pontilhado, junta, faz o paralelograma, corta no meio, e você acaba tendo aí soma de vetores, que acaba tendo vetor resultante igual a zero ou diferente de zero. Neste caso, diferente de zero, você diz que é polar. E se for igual a zero, é apolar. Querido, com isso, a gente mostra que a água ela é polar, a ligação covalente polar também, tá? Ligação covalente polar. Porque você tem a molécula polar. E se a
a água apresenta uma polaridade, então a ligação covalente do que tipo? Polar. E quando você pega essa aqui, será que vai ser apolar? Isso, das ligações, né? A gente vai mostrar aqui a tabelinha das ligações, porque aí você tem que tirar por mim, aqui, a família. Olha o carbono. Qual é a família do carbono? 4A. Essa é a tabelinha que eu deixo para vocês, 4A. A do oxigênio, você olhar lá na tabela periódica, a família é o quê? 6A. Aí com isso a gente monta a estrutura. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É muita informação, muito bacana. Ó. Essa aqui é a molécula angular. De quem? Da água, que eu acabei de explicar no quadro. O oxigênio é a bola maior. Ela é mais volumosa. Olha ela lá no quadro lá, tá vendo? Ó, o oxigênio lá e os dois hidrogênios. Então, o que é que acontece? Os dois hidrogênios, eles ficam menos densos, de nuvem eletrônica. E o oxigênio, ele tem uma densidade maior. A bola é maior. Então, o vetor resultante, ele sai daqui, ó, o sentido do pincel, né? Ele sai do hidrogênio para o oxigênio, nesse sentido aqui, ó. E do lado de cá também, do mesmo jeito, ó. É o que está mostrando aqui, ó. E aí, com isso, essa quantidade de elétrons, né? O oxigênio, ele puxa esses elétrons na direção para cima, como vetor resultante. Então, aqui está a molécula da água. Geometria angular. Ângulo 105 graus. E aí eu vou para o gás carbônico. C, 1, 2, 3, 4. Por quê? Ela dá 4 lá, gente. Certo? Então, você vai sempre procurar isso aqui na tabela periódica, o esqueminha lá. Quantos oxigênio? 2. 1, 2. Cada oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é importante, você tem que fazer para descobrir a geometria, a polaridade das moléculas e das ligações. Agora, 1, 2, 3, 4. Então, o carbono fez quantas ligações? 4. E o oxigênio da 6A para 8 fez cada oxigênio 1, 2. Certo? Quantas nuvens eu tenho aqui? Entre eles. 4 nuvens? Agora que você vai enxergar melhor. Olha lá. Você acabou de enxergar as duas nuvens. Porque nuvem é dupla ligação. Você não pode separar, dizer que é uma, duas. Então, se eu tenho uma dupla ligação, é uma nuvem apenas. Ó. Olha lá. Apolar ou polar? Diz aí. Só para mim que tá bugado. Nuvem eletrônica, uma dupla ligação, ó. 2 pares, 2 pares. Então, 2 pares eu faço uma dupla ligação. E aí? Apolar. A molécula, ela é apolar. Quantas nuvens? 2.
Quantos ligantes iguais? Quantos ligantes iguais? Preso ao átomo central? Átomo central é o carbono. Quantos ligantes iguais? 2. Então, a molécula, ela é apolar. A molécula, ela é apolar. Certo. Por quê? A nuvem me ajudando e ajudando vocês. Eu tenho duas nuvens. Quando o número de nuvens iguala ao número de ligantes iguais, Giovana, correto. Tá de parabéns. Isso. Então, aqui você tem a molécula apolar. Só que a ligação é covalente polar. A ligação, ela é covalente polar. E a molécula, ela é apolar. Vou explicar mais uma vez. Molécula polar, porque você pensou com J aqui, ó. O número de nuvens, 2. Quantos ligantes iguais? 2. Então, quando o número de nuvens igualar ao número de ligantes iguais, a molécula, ela é apolar. E outro, o vetor aqui dá 0. Quem que é mais eletronegativo? Vamos procurar o C ou o O? Olha onde é que está o C aqui, ó. Olha onde aqui está o O. Então, quem é que tem maior eletronegatividade? O oxigênio. Então, esse é menos eletronegativo. Esse é mais eletronegativo. Então, o sentido desse vetor é para a direita. O sentido desse vetor 1 aqui, para a direita. O outro vai vir para a esquerda. Olha lá. Tá? Esse vetor aqui, vamos dizer, número 2, ele está vindo para a direita. O que é que acontece? O carbono, ele é mais positivo. E o oxigênio, ele é mais negativo. Aqui, ó, pela fila de eletronegatividade. Então, ele é menos eletronegativo. O oxigênio é mais eletronegativo. Tem diferença de eletronegatividade? Tem. Se apresenta diferença de eletronegatividade, eu vou afirmar que a ligação, além de ser covalente, ela vai ser polar, porque tem diferença de polo. Mas a molécula em si, ela é apolar. Porque um para lá, outro para cá. Aí você tem o quê? Sentidos opostos. E se você tem sentidos opostos, você tem... que aqui é do mais para o menos, né? Você tem a molécula polar, porque o vetor resultante vai ser igual a 0. Então, você tem o quê? O cabo de guerra. Esse cabo de guerra que você está vendo aqui, eu puxo para cá, você puxa para lá. E aí, a quantidade de força que eu aplico, o meu grupo aplica, é a mesma quantidade de força que o grupo de lá também aplica. E aí, se é de mesma intensidade, sentidos opostos, o vetor resultante vale 0. Lembrando que a molécula é linear, 180 graus, não sobraram elétrons no átomo central, então não tem como fazer o ângulo, é linear, tá? Retinho. Então, sentidos opostos, um para a direita, outro para a esquerda. Ó, sentidos opostos. Intensidades é a mesma. Se um lá é mais 20 Newton, o outro é 20 negativo Newton, 20 menos 20, você tem 0. E se o vetor dá 0, a molécula ela é considerada apolar. A molécula é apolar. Mas a ligação estabelecida
é polar devido à diferença das eletronegatividades. Certinho, pessoal? Então, assim, esta é a interpretação. Nem sempre a molécula sendo apolar, a ligação vai ser apolar. Cuidado, cuidado, tá? A molécula, ela é polar, a ligação polar. Cuidado, né? Porque sempre tem que analisar se tem diferença de eletronegatividade, se o número de nuvens e o vetor, para poder eu afirmar se ela é ou não polar ou apolar. Então, você tem a molécula do gás carbônico apolar, mas a ligação covalente ela é polar, devido à diferença de eletronegatividade. Água nele. Já já nós vamos almoçar, tá? Segura aí. Vamos lá. O exercício é importante. Treinar, né? Olha aqui. Essa molécula aqui da amônia. NH3. Polar ou apolar? Temos que fazer estrutura, porque assim, podemos apolar, Dorival, polar. Vamos ver. Tabela periódica. Nitrogênio, família 5A. Já sabe que ele vai fazer 3. Fica atento. Hidrogênio, família 1A. Ele vai fazer 1. Ponto. Então, nitrogênio vem para o meio. 1, 2, 3, 4, 5. Porque ele é da família 5A. Tem 5 elétrons. Esquema de Lewis. Forma eletrônica. 3 hidrogênio. 1, 2 e 3. Cada hidrogênio tem um elétron. Isso, Nilson. Já vimos lá. 6, 7, 8. Piramidal. Sobrou um par de elétrons. Quantas nuvens, galerinha? Quantas nuvens? Três, quatro. Nuvens. Uma nuvem. Quatro nuvens. Quantos ligantes iguais? 3. Então, mas é 3 ligações iguais. Sim, são 3 ligações iguais, mas separadamente, ó. Olha aqui. N, 1, 2, 3. E sobrou um par de elétrons. Então, o que é que você percebe? Eu tenho 1, 2, 3 ligações. Cada ligação dessa é uma nuvem. Uma ligação simples. Né? Um par, uma nuvem. Que tipo de ligação? Simples. Se fosse 2 pares, daqui para cá, igual eu fiz no gás carbônico. Quando você fez assim, ó, lá no gás carbônico. Uma nuvem, 2 nuvens. Uma ligação dupla. É uma nuvem também. Eu não posso separar e dizer que aqui é 1, 2, 3, 4. Tá? Não é. Aí você tem a molécula sendo polar. Porque o número de nuvem não é igual ao número de ligantes iguais. Eu tenho 3 ligantes iguais, mas eu tenho 4 nuvens. Então, 4 nuvens é diferente do número de ligantes iguais. Se igualar, apolar. Se der diferente, polar. E agora?
O hidrogênio, ele é positivo e o nitrogênio, ele tem polo negativo. Vetor resultante, nesse sentido. Depois, nesse sentido. Depois, nesse sentido. Certo? Porque está saindo do polo positivo, indo ao polo negativo. Saindo do polo positivo, indo ao negativo. Do polo positivo, indo ao polo negativo. Certo? Você fez aqui uma indicação vetorial. Sentido e direção. É uma só. Então, está somando vetores. Ó, como se todo mundo estivesse empurrando um carro para dar o tranco. Para dar o tranco no carro. Então, quando soma todas as forças de quem está empurrando, vai ter um vetor resultante, que é a soma da força do JP, a soma da Isabela, a soma do Paulo, da Giovana. Então, quando somar tudo isso, há de pegar esse carro. Ou não. Mas vamos somar a força vetorial. Certo? É diferente de subtração. Aqui é soma. Aplica a regra do paralelograma e determina o vetor resultante quando fornecer o seno, o cosseno desses ângulos formados geometricamente. Neste caso, o vetor resultante aqui, o vetor resultante é diferente de zero. Não vai se anular, porque é soma de vetor. Vai dar a resultante. Tudo bem? Então, isso aqui eu tenho uma molécula polar. E a ligação é covalente polar. Tá? Nesse caso, a ligação é covalente polar, porque a molécula é polar e tem diferença de eletronegatividades, além de o vetor ser diferente de zero. Não tem como ser apolar e a molécula sem a ligação covalente polar, como foi o caso do CO2. Tudo jóia? Então, aqui é a piramidal, amônia piramidal, 107 graus, molécula polar e a ligação covalente polar. Então, você tem critérios. Nuvens eletrônicas, para saber se é polar ou apolar. Diferença de eletronegatividade, para dizer se é polar ou apolar, bem como as ligações. E eu tenho o vetor, o momento de polar resultante. O momento de polar resultante. Para saber se vai ser zero ou diferente de zero. Certo, pessoal? Acho que é muito importante você estar sempre construindo a molécula, a estrutura, a partir do endereço da tabela periódica. E as continhas das ligações também. Bem colocado aí pela Giovana. Existe lá a diferença de eletronegatividade que quando se faz a continha e der valor igual a 1,7, maior do que 1,7, aí você vai analisar as situações. Existem os números de eletronegatividade, que eu falei para vocês, que quando se consulta a tabela periódica, tem valores de eletronegatividade de cada um deles. E quando você subtrair os vetores ou fazer soma de vetores em que o resultado for maior ou igual a 7, você tem uma ligação covalente apolar. Quando for menor do que isso, você tem uma ligação covalente polar. Diferença de eletronegatividade. Acho que na aula gravada, eu escrevi a fila de eletronegatividade, que eu vou colocar aqui agora, e os valores de alguns deles, para você fazer a aplicação do cálculo da matemática, a diferença. Tudo bem? Vou só buscar aqui os valores, que aquilo a gente não decora. A gente tem informação na tabela periódica, então eu vou buscar aqui na tabela periódica. Vocês podem até me ajudar também a buscar os valores aí, para fazer uma pequena demonstração aqui, utilizando essa diferença de eletronegatividade. É importante, são informações muito importantes.
né? Quando diferença de eletronegatividade. Quando você tem a diferença de eletronegatividade entre dois átomos na ligação e for igual a zero, a ligação ela é covalente apolar. Certo? Quando existir a diferença menor que 1,7, menor que 1,7, a ligação é covalente polar. E quando a diferença entre dois átomos for maior ou igual a 1,7, a ligação ela é de caráter iônico. Ela é de caráter iônico. Tem algumas exceções nesse meio aí? Tem algumas exceções. Então, isso aqui, ó, usando a continha, pergunta da colega, da Giovana, que tem esse esquema. Quando você se deparar com a fila de eletronegatividade entre dois átomos, por exemplo, pegando aqui a molécula H2, ó, H2. Se você for analisar a eletronegatividade do hidrogênio, a eletronegatividade em valores, 2,1. Ó, 2,1, certo? Então, quando você pegar o hidrogênio, a molécula dele é H2. H2. Se a eletronegatividade de um é igual a do outro, então você vai estar nesse critério aqui, ó. Você vai estar nesse. Então, quando você fizer 2,1 menos 2,1, olha o que é que você vai encontrar? Zero. Porque o hidrogênio vale 2,1. Quando subtrair os dois valores, dá zero. Quando isso ocorrer? Para moléculas que são o quê, pessoal? Apolares. Você tem molécula apolar. Porque o vetor resultante ele vai se anular, né? Mesma intensidade, sentidos opostos. Mesma direção, intensidades iguais. Porque um está para a direita e outro está para a esquerda, então subtração de vetores. E a molécula cai por ser apolar. E aí você tem ligação covalente apolar, porque os átomos são iguais nas moléculas. Cl2, Cl2, O2. As moléculas que são ditas diatômicas, elas são apolares, porque tem o mesmo constituinte, os mesmos átomos da molécula. Vamos ver um caso em que você aplica e que dê diferente de 1,7, para você dizer se a molécula é polar ou apolar. Se ela é covalente polar ou apolar. Vamos pegar uma outra molécula que são exemplos disso, né? Diferença de eletronegatividade. Ó, pega essa aqui. HF. Olha bem para essa molécula. HF. H, tracinho, F. Pegando valores. O F, ele vale 4. Se não me engano aqui, o F vale 4. O valor de eletronegatividade do flúor é 4. O valor de eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Aplicando aqui a diferença, 4 menos 2,1, 4 menos 2,1. Vai ser quanto? 1,9. E aí? Cuidado. 1,9 é maior que 1,7.
Se você vir neste parâmetro aqui, você vai analisar que a diferença entre os dois lá deu 1,9. Aí você vai dizer, a ligação é o quê? Tá certo ou errado, pessoal? Analisando por esse parâmetro aqui. Hã? O HF, ele apresenta uma ligação iônica, pessoal? Não, senhores. O que essa molécula de HF ela é? Ela é uma molécula... Cuidado! Ela é uma molécula polar. Para ser iônica, cadê o metal? Cuidado, composto que vai ser iônico com valores maior do que 1,7, tem que constar o metal no composto. E aqui, ó, é hidrogênio e flúor. A metal com hidrogênio. A ligação, ela é covalente polar. Olha o que ela é. Ligação covalente polar, dando valores maiores que 1,7. E para ser covalente polar, tem que ser menor que 1,7. Então, é uma exceções que aparece. Então, você tem que manjar mesmo, tem que dominar mesmo. Tem que procurar fazer exercício e sim, sabe, desenvolver. Porque nem sempre, quando for maior que 1,7, vai ser iônico, porque o composto aqui não tem metal. Então, é o caso do HCl. É o caso daquela molécula que eu mostrei para vocês no início, ó. O HCl aqui pode ser o flúor, a bolinha verde ser o flúor. Então, fique atento a essas informações, viu, pai? Ó, HF. Deu diferença de 1,9. Mas, mesmo assim, não é iônico, porque não tem metal e a molécula ela é formada por flúor e hidrogênio. Tá bom? Então, não tem como. Então, são iônicos. E agora vem outros compostos aqui, ó. KF. Ó, o K e o F. Ó, K e F. O valor do potássio, o K é 4. Mas deixa eu lembrar aqui o do potássio. O do potássio... Se você achar aí, você me fala. Ele não está na fila aqui dos... Me ajuda a lembrar. Não, eu não tenho. Tá bom? A do potássio não tem. Mas a diferença entre eles, eu estou pegando aqui, KF. KF não, KH. KH. Aí está dizendo que a diferença dele foi de 1,3. Tá? Segundo, o do hidrogênio aqui, eu lembro que é 2,1. Mas o do potássio aqui, no momento, só consultando na tabela periódica para ver a eletropositividade dele. A eletronegatividade dele, né? Vai ser um valor bem alto, né? Que quando subtrair dos dois valores, vai dar quanto, pessoal? 3,4, né? Vai dar 3,4. O do potássio. Porque é 2 com mais 13. Dá 3,4. Então, quando você pegar e fizer 3,4 menos 2,1 do hidrogênio, a diferença de eletronegatividade entre eles acusou 1,3. Olha o que aqui deu 1,3. É menor que 1,7. Ligação covalente polar. Está errado. Ligação covalente polar. Você tem que conhecer das moléculas. Está errado. Sabe por quê? Que aqui a ligação é covalente polar quando a eletronegatividade em diferença dos dois for menor que 1,7. JP mais 1,3 é menor que 1,7? É. Só que o que é que tem no composto? O K. O K é quem? O K é 1. O K é 1.
Metal. E se é metal, o que é que o composto é e o que é que a ligação é? Iônica. Nilson, muito bem. Ligação iônica. Porque, ó, para ser ligação iônica, tinha que ser maior ou igual a 1,7. E aqui deu quanto? 1,3. Tá lascado. Porque tem exceções, né? Então, mas deu 1,3. Só que 1,3 é menor que 1,7. Então, a ligação é covalente polar? É. Só que esse composto aqui, ele é iônico. Hidreto de potássio. E eu estou mostrando que o potássio, ele é um metal. E aonde tem metal, o composto é o quê? Iônico. E eu não posso afirmar que é uma ligação covalente polar. Covalente não pode se estabelecer com metais. Certinho, pessoal? As informações tá bem claras, né? Então, covalente polar tem que ser menor que 1,7 e, por ser covalente, não pode ter a participação de metais. Então, esses casos que eu estou te mostrando aqui são exceções, que deu 1,3, mas nem sempre vai ser polar. Você tem que conhecer da estrutura. O K é metal. E quando tem metal, o professor disse que é iônico. Correto. A ligação, ela é iônica. E o composto, ele é iônico. Não pode se encaixar aqui. Como deu aquele outro caso, 1,9 para o HF, deu 1,9. Então, é maior que 1,7, você vai dizer que é iônico? O HF lá em cima dizendo que é iônico? Não. Cadê o metal lá nele? Não tem. Então, vai ser o quê? Um composto covalente de molécula polar. Mesmo com o valor ultrapassando 1,7. São exemplos, né? Muito importantes aqui na aula. Que você tem que deparar com essa situação aí. Então, como a Giovana lembrou lá atrás, critérios para poder você aqui matar a paca. Diferença de eletronegatividade fazendo as continhas. Diferença de eletronegatividade na fila sem fazer continhas. Você sabe quem é polo positivo e polo negativo. Nuvens eletrônicas para saber se iguala ou não ao número de ligantes. E o vetor resultante. Essa molécula que eu coloco aqui para você, ó, CH4. Quer ver você matar ela rapidinho? Ó, CH4. Quantas nuvens? Para a gente ir almoçar. Quantas nuvens eletrônicas? A polar. Muito bem. Essa aí é a polar, porque você já matou aqui, ó. 1, 2, 3, 4 nuvens. Se tem 4 nuvens, aí eu pergunto de novo, quantos ligantes iguais? Iguais. 4. Olha que interessante. 4, 4. Se é 4, 4, a molécula, ela é apolar. Certo? A molécula, ela é apolar. Por quê? Apresentou o número de nuvens iguais ao número de ligantes iguais. E o vetor resultante, se você aplicar lá o vetor resultante, vai ter que ser igual a 0. Porque você vai ter... Quem que é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o carbono? Quem que é mais eletronegativo? O carbono. Você lembra aquela filinha lá de eletronegatividade? Então, você tem o carinha aqui, ó. Vai vir do positivo para cá. Então, esse ele é mais eletronegativo e esse é menos eletronegativo. Esse aqui também, ó. Para cá. Esse aqui também, ó, os vetores, sentido dos vetores, ó. Certo? Então, tá indo tudo o centro, né? Esse carbono, ele tá puxando os elétrons de cada hidrogênio para ele. Aí, com isso, você tem vetor resultante. Você tem vetor resultante para lá, para cá, para lá, para cá. Ó, vetor resultante que vai se anular. Vai se anular. Como assim vai se anular? Ó, esse para cá, esse para cá. Aí você, opa, vai somar, né?
Só que tem esse para cá e esse para lá. Vai somar. Aí você vai ter o que? A regra do paralelograma. Então, se você faz isso aqui, ó, vetor resultante, é como se você estivesse fazendo isso aqui. E aí você tem a questão do paralelograma, certo? E você vai fazer o paralelograma. As pontas dos vetores você tem que juntar. Você vai fazer, então, o vetor resultante, você vai ter nessa direção a regrinha do paralelograma. Ficou meio torto aqui, mas o paralelograma, ele é tipo, ó, certo? Então, você vai fazer todo esse, pegando daqui para cá, formando o paralelograma. Do mesmo jeito, você vai fazer para cá. Então, um vai na direção para lá e o outro, você fazendo, vai vir na direção para cá. Certo? Aí, com isso, você vai ter diferença de vetores. Você vai ter o quê? O vetor igual a zero. Mostrando aqui a diferença de vetor igual a zero. Quando você aplica a regra do paralelograma, você tem um sentido do meio para a extremidade, juntando as duas pontas, né, do retângulo, e mais duas para cá. Então, você vai ter em várias direções diferença de vetores. Um que vai para lá, outro que vai vir para cá. Então, isso vai causar uma igualdade a zero. Certo? Por quê? Você determinou que é apolar. Só que a ligação covalente, de que tipo? Ligação covalente tem diferença de eletronegatividade? A do hidrogênio e do carbono? O carbono é 2,5. O hidrogênio, 2,1. Então, você tem ligação covalente polar. Por quê? Ele é de 2,1 e o carbono ele é de 2,5. Mostrou diferença de eletronegatividade. 2,5 e 2,1 mostra que um é mais eletronegativo, o outro é menos eletronegativo. Aí, com isso, você tem diferença de polos. A molécula é apolar, como é o caso lá do CO2, e a ligação é covalente polar, devido à diferença de eletronegatividades. E o mesmo jeito é você pegar a mesma estrutura tetraédrica e fazer isso aqui, ó, cloro, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. O que é que a molécula é agora? Polar. A molécula é polar porque você não tem todos os ligantes iguais. Esse e esse são iguais. Esse outro aqui de baixo, ele é diferente. Então, a molécula é polar. A de baixo aqui, ela é apolar porque os 4 ligantes são iguais. E lá em cima, os 4 ligantes não são iguais. Tem um diferente. Então, a molécula ela é polar. E a ligação é covalente polar. Porque esse aqui é negativo. Esse aqui é positivo. Entendeu? Então, você, ó, os elétrons, sentido vetor de lá para cá. Esse daqui vai para lá. Esse vem para cá. E esse vem para lá. Então, o vetor resultante aqui vai ser diferente de zero. Não tem como eles se anularem, esses vetores. Então, você fica por aí para poder revisar essa aula sobre geometria das moléculas, polaridade das moléculas e polaridade das ligações. Certo? Um abraço. Muito bom estar com vocês por essa parte da manhã. 2 aulas de 50 minutos arrojados. Tiramos bastante dúvidas, esclareci o que eu pude a vocês. Claro que
você vai assistir novamente, vai anotar, vai assistir outras aulas, ou até a minha mesmo, e a gente vai mandando depois dúvidas e resoluções de questões no decorrer das nossas aulas. Porque aqui a gente está fechando o bloquinho da semana de aula, tá? Sobre geometria das moléculas, que envolve as ligações. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima. Tudo pizza!